Era para ser só uma viagem. Um presente que eu havia prometido a mim mesmo desde o dia em que me aposentei. Lake Tahoe, naquela época do ano, não era apenas um destino. Era uma promessa. A ideia de acordar em silêncio, de sentir o cheiro da neve acumulada no peitoril da janela, de caminhar entre as árvores com um café quente na mão, longe de barulhos que não me pertenciam mais. Eu havia reservado tudo com meses de antecedência. O chalé simples, mas aconchegante. As passagens. Até a reserva de um restaurante para o último dia, em frente ao lago. Não contei para ninguém da família. Só comentei por alto que estaria fora por uma semana. Aquilo era só meu. Pela primeira vez em muito tempo. Mas foi então que ela me ligou. Era uma quarta-feira à noite. Eu já tinha impresso o comprovante da reserva e deixado separado o casaco grosso que minha falecida esposa insistia que me deixava com cara de esquimó. A voz da minha filha no telefone veio baixa, como se já esperasse que eu recusasse o que ela iria pedir. Pai, você pode cancelar a viagem? A situação aqui apertou. A conta da escola do Lucas veio mais alta. O Daniel está desempregado de novo. E o gás da casa venceu 2 vezes seguidas. E a gente não vai conseguir fechar o mês. Fiquei em silêncio. A mão que segurava o telefone começou a suar. Eu não respondi de imediato, porque não era a primeira vez que ela me ligava para falar de contas, dívidas ou emergências que sempre vinham com um pedido embutido. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ela não estava me pedindo dinheiro diretamente. Estava me pedindo algo mais profundo. O cancelamento da minha ausência. Como se minha ida embora, ainda que por uma semana, fosse egoísmo. Como se o simples ato de pensar em mim mesmo fosse um luxo que eu não devia mais me permitir. Ela não chorou. Não suplicou. Apenas disse: sei que o senhor já estava com tudo pronto, mas é só uma viagem, né? O senhor entende. E eu entendi. De um jeito triste e automático, eu entendi. Não hesitei. Mesmo sentindo o nó se formar na garganta, respondi com um: claro, filha. A gente dá um jeito. E no dia seguinte, entrei no site da companhia aérea, cancelei os voos, solicitei o reembolso do chalé e mandei $10.600 para a conta dela com a seguinte mensagem: para ajudar com o que for mais urgente. Ela respondeu com um emoji de coração e um: o senhor é um anjo, pai. Eu prometo que a gente vai retribuir isso. Eu fiquei olhando para aquelas palavras por mais de 1 minuto. Retribuir. Uma palavra bonita demais para quem já deu tudo o que podia dar. Durante os dias seguintes, tentei me convencer de que tinha feito o certo. Vi um filme velho na televisão, refiz as contas da aposentadoria, arrumei uma das gavetas que sempre deixo bagunçada. Coisas pequenas para preencher o espaço que Lake Tahoe ocuparia. Minha filha não ligou mais durante aquela semana. Só mandou uma foto do neto no futebol, um vídeo rápido do Daniel no churrasco com uns amigos e uma figurinha de bom dia no sábado. Nenhuma menção ao sacrifício, nenhuma pergunta sobre como eu estava, nenhuma tentativa de saber o que restou da minha viagem. Fiquei pensando se era assim que começava o esquecimento. Não com brigas, mas com favores que viram obrigações e silêncios que viram rotina. Eu não falei para ninguém que tinha cancelado a viagem. Nem para o senhor Armando da farmácia, que vive me perguntando quando vou ver a neve. Nem para o seu Paulo, que me vendeu aquele casaco de inverno e sempre dizia: vai parecer um filme americano em Lake Tahoe. Não tive coragem. Me senti ridículo. Um velho que se autoanulava de novo, como já tinha feito tantas outras vezes, achando que era o certo, achando que ainda era possível comprar pertencimento com boa vontade. Mas algo começou a me incomodar no fundo da mente. Um incômodo sutil, como uma lasquinha invisível entre os dedos. Comecei a lembrar de uma conversa de semanas atrás, quando minha filha comentou, sem dar muita importância, que o Daniel estava querendo fazer uma surpresa para os filhos nas férias. Cruzeiro talvez, ela disse, mas é caro. Acho que não vai dar. E então comecei a ligar os pontos. No 6º dia depois da transferência, abri o navegador, entrei na conta do e-mail da família, aquela que usamos juntos há anos para reservas, compras, essas coisas. E digitei Cruzeiro. Nem precisei procurar muito. Estava lá. Confirmação de pagamento. 4 passagens. Uma suíte com varanda. Roteiro Caribe Sul, saindo domingo. Nome dos passageiros: minha filha, Daniel, Lucas e Ana Clara.
O meu nome não estava lá. Eu li e reli aquele e-mail. Depois fechei. Depois abri de novo. Como se, a qualquer momento, fosse surgir uma passagem extra, um anexo com meu nome. Claro que você vai com a gente, pai. Mas não havia nada. A passagem para Lake Tahoe foi cancelada. A do cruzeiro, comprada. E eu fiquei sentado ali, na poltrona antiga da sala, com as mãos nos joelhos e a boca seca, sentindo que algo dentro de mim tinha sido arrancado sem anestesia. Não doía de um jeito que dava para gritar. Doía de um jeito que paralisava. Eles estavam indo viajar. E eu estava começando a desaparecer. No dia seguinte à transferência, o domingo amanheceu nublado e quente, daqueles que abafam até o pensamento. Eu acordei cedo por hábito e sentei na varanda com o rádio ligado bem baixinho. Durante muitos anos, minha rotina de fim de semana começava ali, ouvindo alguma música antiga, sentindo o cheiro do café que eu mesmo passava e esperando que alguém da casa descesse para me fazer companhia. Hoje, ninguém mais desce. A casa ficou vazia faz tempo. E agora, até o que eu tinha planejado para mim mesmo, minha pequena fuga para Lake Tahoe, também tinha sido silenciado. A televisão ficou ligada o dia inteiro naquele domingo. Não porque eu estava assistindo, mas porque o som da programação antiga me fazia companhia. A cada intervalo, me perguntava se minha filha ia ligar. Dizer que tinham usado o dinheiro para colocar a vida em ordem. Talvez agradecer de novo. Ou apenas perguntar como eu estava lidando com a desistência da viagem. Mas o telefone não tocou. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Só o silêncio. Um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de descaso. Nos dias que se seguiram, ela mandou uma ou duas mensagens, sempre com emojis. Uma figurinha de Deus abençoe o seu dia, uma foto das crianças brincando na sala, um vídeo de 15 segundos do Daniel mostrando um churrasco improvisado. Todos sorrindo. Todos confortáveis. Ninguém parecia apertado, estressado, atolado em dívidas. Aquela era a família que 6 dias antes me pedira ajuda em nome do caos. E eu, como sempre, tinha acreditado. Tentei me convencer de que eles só estavam aliviados. Que talvez, com a minha ajuda, as contas tivessem finalmente se organizado e agora estavam celebrando. Me esforcei para não desconfiar, para não ceder àquela sensação amarga de que algo estava fora de lugar. Mas a verdade começou a escorrer pelos cantos. Na sexta-feira à noite, eu estava organizando uma das gavetas da estante, onde ficam as pastas com documentos velhos. Lá no fundo, junto de extratos antigos e manuais de eletrodomésticos que já nem existem mais, encontrei um caderno de anotações, meu velho costume de registrar senhas, reservas, confirmações. Nele estava escrita, em minha letra miúda e firme, a senha do e-mail da conta compartilhada que tínhamos feito anos atrás, quando as crianças ainda eram pequenas e toda a compra online era feita em grupo, com meu cartão. Abri o notebook, digitei com calma, meio sem intenção, mais por hábito do que por desconfiança. O e-mail abriu. As pastas estavam intactas. E lá estavam os alertas recentes de compras, notificações de promoções e, entre eles, um que imediatamente gelou minhas mãos. Sua reserva MSC Cruzeiros foi confirmada. Cliquei. A tela carregou devagar, como se soubesse que cada segundo de atraso me machucava mais. Quando enfim abriu, vi o que não queria ver. 4 passagens. 4 nomes. Nenhum deles era o meu. Minha filha. O marido. Os 2 filhos. E só. Cabine com varanda, pacote premium, saída no domingo. Um cruzeiro completo de 7 dias pelo Caribe, incluindo 3 paradas, alimentação completa, atividades para crianças e eventos à noite. Tudo perfeitamente planejado. Tudo pago à vista. As mãos começaram a tremer. Segurei o notebook com mais força, como se aquilo pudesse impedir o que eu já sabia. Fechei a aba. Abri de novo. Tentei convencer a mim mesmo de que talvez fosse outro grupo com o mesmo nome. Outra família. Uma coincidência. Mas não era. Os detalhes eram evidentes. O CPF da minha filha estava no recibo. O número de telefone para contato era o dela. O e-mail da confirmação era o mesmo que usamos desde que ela era adolescente. Meu nome? Ausente. Meu lugar? Inexistente. Meu gesto? Ignorado. Ali estava diante de mim a verdade. Eu não tinha sido incluído.
Não apenas excluído, deliberadamente omitido. E pior ainda, provavelmente enganado. A suposta emergência financeira tinha sido apenas uma cortina para a real prioridade: viajar. Viajar todos, menos eu. Fechei o notebook com cuidado. O barulho da tela se encontrando com a base foi o único som da casa por longos segundos. Fiquei sentado em silêncio, olhando para frente, encarando o vazio como se ele fosse me devolver uma resposta. Mas ele não devolveu nada, porque não havia mais dúvidas. Havia apenas a confirmação daquilo que, no fundo, eu já sentia há anos. Meu papel na família havia se tornado apenas o de financiador silencioso. O velho que ajuda, que empresta, que cancela os próprios planos para não atrapalhar. O homem que era valorizado quando útil e ignorado quando presente demais. Naquele momento, algo se partiu. Mas não foi barulhento, foi calmo. Um corte limpo, feito com a lâmina fria da decepção. Eu não chorei, nem soquei a mesa. Apenas levantei. Fui até a cozinha, enchi um copo de água e voltei para a poltrona. Bebi devagar, sentindo o gosto metálico da traição na boca seca. Na manhã seguinte, eles ainda não sabiam que eu tinha descoberto tudo. E eu já estava decidido. Eu não iria confrontar ninguém. Não haveria grito, nem escândalo. Apenas o tipo de silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. Eles iam viajar, mas eu também. Só que o destino deles seria o luxo disfarçado. E o meu seria o desaparecimento. Não me lembro da última vez que passei uma noite inteira acordado. Desde que me aposentei, o sono vinha com facilidade. Bastava o corpo repousar na velha poltrona da sala ou a cabeça encontrar o travesseiro, que eu apagava. O cansaço acumulado de anos de trabalho duro, das madrugadas em claro criando filhos, das longas viagens de ônibus para economizar, sempre me dava algum descanso no fim do dia. Mas naquela noite, o corpo deitou e a alma ficou em pé, como um vigia abandonado no próprio posto. Fiquei deitado por horas com os olhos abertos, encarando o teto como se ele fosse me devolver alguma resposta que o mundo não soube dar. Lá fora, o som da rua era abafado, como sempre. O latido distante de um cachorro, o ronco de um carro qualquer passando devagar. Tudo do lado de fora estava em ordem. Só dentro de mim é que nada fazia mais sentido. Repeti mentalmente a sequência dos acontecimentos. O pedido da minha filha, a minha resposta imediata, o cancelamento de Lake Tahoe, a transferência do dinheiro, os dias seguintes em silêncio, e por fim a confirmação da viagem deles, paga com o mesmo valor que eu mandei, milimetricamente, até os centavos. Comecei a me perguntar há quanto tempo eu vinha sendo útil, mas não necessário. Amado, mas apenas até onde eu pudesse oferecer. Inclusivo, mas invisível. Era como se a cada gesto de bondade meu, eles ganhassem um passe livre para me deixar de fora da próxima memória. E a cada nova gentileza, eu cavasse mais um palmo da cova, onde enterraria o meu lugar na família. Lembrei de quando minha filha era criança, do dia em que levei ela sozinha ao cinema pela primeira vez, porque a mãe tinha adoecido. Era um filme bobo, mas ela riu tanto que a pipoca caiu toda no meu colo. Eu ri junto, não porque o filme era engraçado, mas porque ela estava feliz. Era por isso que eu trabalhava tanto. Era por isso que eu economizava em tudo, para ver aquele tipo de riso. O tipo de riso que hoje ela fazia em vídeos de celular dentro de um cruzeiro onde eu não era bem-vindo. Fui até o banheiro e me encarei no espelho. Envelheci. Isso estava claro. As rugas nos cantos dos olhos, a pele fina do pescoço, os cabelos que sobraram, todos brancos. Mas foi nos olhos que me detive. Ainda eram meus, mas algo neles tinha mudado. Não era raiva, não era mágoa. Era um tipo de lucidez fria, doída. A clareza de quem entendeu tarde demais que o lugar que acreditava ser seu já tinha sido entregue a outro. No caso, a conveniência. Voltei para a sala e me sentei na poltrona, a mesma de sempre. O lugar onde sonhei com Lake Tahoe, com a neve, com o silêncio que eu pensava ser o prêmio por uma vida inteira de entrega. E ali fiquei, com a mão no controle remoto, mas sem coragem de ligar a TV. Qualquer som, por menor que fosse, parecia barulhento demais perto da ferida que se abrira sem sangue. Não chorei. E essa foi a parte que mais me assustou.
Eu queria ter chorado. Queria que houvesse em mim um desespero, uma dor visível. Mas tudo o que havia era um silêncio espesso, sufocante, do tipo que não ocupa o peito, mas o invade. Era como respirar dentro de um vidro. Tudo ao redor parecia longe demais, intocável. Comecei a pensar nos detalhes pequenos que a família provavelmente nem lembrava mais. Quem fez a matrícula da escola dos netos? Eu. Quem ficou horas em fila de banco para resolver pendências do Daniel quando ele sujou o nome e não podia fazer financiamento? Eu. Quem pagou o carro que minha filha ainda dirige? Eu. E quem foi o único a ser excluído quando a bonança chegou? Também eu. A gente passa a vida ensinando aos filhos o que é certo, repetindo frases como: faça pelos outros o que gostaria que fizessem por você. Ou, não vire as costas para quem te estendeu a mão. Mas nunca ensinamos a parte mais cruel, que o mundo às vezes os ensina ao contrário, e que muitas vezes eles aprendem rápido demais. Naquela madrugada, entre um pensamento e outro, abri o celular. Fui ao calendário e marquei o domingo da partida deles com uma cor diferente. Não sei porquê. Talvez para não esquecer. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava pensando em usar aquele dia não para sofrer, mas para agir. Olhei para a mala que ainda estava parcialmente montada para Lake Tahoe. Não desfiz. Só a empurrei para o canto do quarto. Deixei ela ali. Não como bagunça, mas como símbolo. Como se dissesse: nem tudo que cancelam em mim será esquecido. Por volta das 4 da manhã, tentei me deitar de novo. Mas o sono não veio. Em vez disso, levantei e preparei um café. Forte, amargo, sem açúcar. Tomei devagar, observando o céu escurecido lentamente ceder espaço à luz azulada da manhã. Era como se o mundo estivesse me dizendo: você ainda está aqui. Foi nessa hora que decidi. Não vou confrontar. Não vou discutir. Não vou pedir explicações. Vou apenas desaparecer. Não por drama. Não por vingança. Mas porque há um momento na vida de um homem em que ele precisa parar de pedir espaço onde só é chamado para pagar a conta. E começar a construir um lugar onde ele seja convidado a existir, e não apenas a financiar. Naquela primeira noite em claro, aprendi o gosto amargo da traição familiar. E com ele, decidi saborear algo novo: a liberdade. O domingo chegou com um sol teimoso. Céu limpo, sem nuvens, como se o dia tivesse sido encomendado. Era o dia do embarque deles. Eu sabia porque vi o bilhete eletrônico, a cabine com varanda, a confirmação no e-mail da minha filha, as 4 passagens emitidas. Tudo registrado, tudo organizado, exceto por mim. Eu acordei cedo, mas não por ansiedade, por costume. O corpo já se acostumou a acordar antes do barulho do mundo. Caminhei pela casa como quem anda por um cenário que já não lhe pertence mais. Era um dia comum para mim, mas não para eles. Era o dia em que iriam sair de cena para viverem o que eu ajudei a financiar. E eu seria apenas o pano de fundo que segurou o cenário até as cortinas se abrirem. Fiz café como sempre. Usei a xícara de porcelana que minha esposa deixou, aquela com a borda rachada, mas que ainda conserva calor como nenhuma outra. Me sentei na varanda. O rádio ficou mudo naquele dia. Não quis trilha sonora. O silêncio combinava mais com o que eu sentia por dentro. Às 10h23 da manhã, recebi a primeira mensagem. Era uma foto. Minha filha sorria com os filhos na área de embarque. Daniel segurava um copo de café com o pé cruzado sobre a mala. Ao fundo, o letreiro da companhia marítima. Ela escreveu: olha, pai, conseguimos. A frase veio com 3 emojis: coração vermelho, foguinho e palminha. Nada mais. Não havia agradecimento. Não havia menção à minha ausência. Não havia nem sequer um queríamos que o senhor estivesse aqui. Apenas aquilo. Uma foto. Um símbolo de conquista. E uma legenda que celebrava um feito que, para mim, significava outra coisa: exclusão. Fiquei olhando para aquela imagem por vários minutos. E aos poucos, elas foram chegando. Vídeos curtos, stories, figurinhas, risadas soltas, bumerangues das crianças pulando na piscina do navio. A bordo, Daniel gravou um vídeo mostrando a varanda da cabine com vista para o mar. Quem diria, hein? Vida de rei. E ela respondia com um merecemos, seguido de mais emojis, como se emojis fossem a nova língua do afeto. Eles estavam rindo, comemorando.
gravando o início de uma nova memória que, isso ficou claro para mim, foi pensada para não me incluir. Eu poderia ter perguntado. Poderia ter respondido com uma piada, ou mesmo um comentário frio, algo como, não sabia que as contas estavam apertadas no Mar do Caribe. Mas não escrevi nada, nem uma palavra. Apenas assisti, como se estivesse vendo um filme do qual já não fazia parte do elenco. Foi ali, entre um story e outro, que senti algo profundo e inesperado. Eu não era necessário. Eu era útil. Mas nunca fui convidado de verdade para o que eles chamam de família. Eu era o responsável pelos bastidores. O homem que paga, o que espera, o que cancela viagens, mas nunca o que aparece nas fotos. Voltei ao e-mail e li de novo a confirmação da reserva do cruzeiro. A suíte com varanda, o jantar especial incluso, os pacotes de bebida e as atividades infantis. Lembrei que com o mesmo valor, eu teria passado 7 dias em Lake Tahoe. Sozinho, sim, mas em paz. Rodeado por árvores e neve, com tempo para me ouvir. Mas em vez disso, eu tinha financiado um teatro, um espetáculo de afeto comprado. E assistia de longe, sentado na plateia que nunca foi convidado. E então algo em mim começou a mudar. Percebi que o problema não era apenas eles me excluírem. Era eu continuar esperando um lugar que já tinha sido vendido, esperando o reconhecimento de quem só me via como trampolim. Talvez eles nem soubessem que estavam fazendo isso. Talvez estivessem apenas repetindo o padrão que viram no mundo. Os velhos cedem, os velhos ajudam, os velhos ficam. Mas algo me dizia que era hora de quebrar o padrão. Durante a semana, as fotos continuaram. Minha filha mandava imagens do navio, dos pratos coloridos, dos coquetéis com frutas e canudos de papel. A cada mensagem, a ausência do meu nome era mais alta que qualquer legenda. Numa terça-feira, Daniel postou no grupo da família um vídeo das crianças dançando com animadores do navio. Ele escreveu: "Essas férias vão ficar na memória deles." E ali, no meio da frase, senti o corte. Deles, não nossa. Não da família, apenas deles. Eu li e excluí o grupo, simples assim. Não falei nada, não deixei recado, apenas saí. E logo em seguida, silenciei o celular. Passei a noite lendo, um livro velho de capa dura, esquecido na estante. Li as palavras e, ao mesmo tempo, reescrevia uma decisão dentro de mim. Não haveria retorno. Não haveria conversa. Haveria sumiço. Mas não qualquer sumiço. Um sumiço calculado, lento, frio, irreversível. Porque o que eles fizeram não foi só me excluir de uma viagem. Eles me excluíram daquilo que eu mais preservei por décadas. O valor de estar presente. E a partir daquele momento, eu deixaria de estar disponível. Porque talvez, só talvez, eles só notassem minha importância quando sentissem minha ausência de verdade. E dessa vez, não seria uma ausência passageira. Seria uma partida sem aviso e sem volta. O que minha filha não sabia, o que ninguém naquela família sabia, é que eu pareço mais manso do que sou. Foi minha esposa quem primeiro me disse isso, muitos anos atrás, depois de uma reunião de condomínio em que todos gritaram, acusaram, ameaçaram, e eu permaneci sentado, anotando em silêncio. No final, quem resolveu o problema fui eu. Ela disse que eu era como a água parada de um poço fundo, quieto, mas cheio de profundidade. Nunca esqueci. Por isso, quando enviei os 10 $, não foi de olhos fechados. Eu podia ter simplesmente feito o Pix e deixado por isso mesmo, como sempre. Mas algo em mim já desconfiava. Não de má intenção, ainda não, mas de um padrão. Um hábito que se repetia. Pedem, recebem e esquecem. Então, pela primeira vez, antes de enviar, eu criei uma camada. Um registro, um traço. O dinheiro não saiu direto da minha conta corrente. Antes passou por uma conta separada, uma que mantenho em silêncio há anos, desde que vendi um pequeno terreno que herdei do meu pai. Eu sempre disse que aquele valor seria usado para algo que me fizesse sorrir. Nunca imaginei que sorrir significaria desaparecer. Transferi o valor daquela conta para a minha conta principal e de lá para minha filha. Mas fiz questão de salvar todos os comprovantes, datas, nomes, horários, tudo registrado, escaneado.
duplicado em PDF e salvo em 2 pendrives, um escondido na gaveta do meu armário, outro dentro de uma pasta azul que fica no fundo falso do meu guarda-roupa. Nunca fui paranoico, mas sempre fui previdente. Porque quem trabalha a vida inteira e é pobre, sabe que segurança não vem do grito, vem da prova. Também salvei o e-mail da compra do cruzeiro, os nomes dos passageiros, o recibo, os dados da reserva. Capturei a tela, imprimi e colei com um clipe nas cópias do Pix. Em cima da pilha de documentos, escrevi com caneta azul: silêncio não é fraqueza, é tática. Na mesma semana, imprimi uma nova via do meu testamento. Já havia atualizado ele no ano anterior, mas agora sentia que estava na hora de fazer algo mais. Não apenas para proteger o que é meu, mas para deixar claro que eu ainda era dono da minha própria história. Não liguei para advogados. Não falei com ninguém. Fui direto ao cartório. Disse que queria deixar registrados alguns bens que não estavam no testamento anterior. Quando o atendente perguntou quais, respondi: meu nome, minha memória, minha ausência. Ele riu, sem entender. Eu assinei os papéis com uma tranquilidade que eu mesmo não esperava. Saí do cartório com os papéis embaixo do braço e caminhei até uma papelaria. Comprei uma nova pasta. Não azul, vermelha, como a que meu pai usava quando guardava seus contratos de aposentado ferroviário. A cor do alerta. A cor do basta. E foi então que comecei a preparar o restante. Ainda sem saber como exatamente iria sumir, mas sabendo que eu ia. E que quando eu sumisse, não seria como aqueles velhos que desaparecem e ficam esquecidos na solidão. Eu sumiria deixando vestígios, não como um fantasma, mas como uma sombra que, mesmo ausente, deixa frio no ar. Comecei a cancelar coisas discretamente. Saí do grupo da família, como eles viram. Mas também cancelei meu cartão adicional que minha filha usava sem lembrar. Cancelei as autorizações de débito automático de contas de celular que ainda estavam no meu CPF. Desvinculei meu nome do financiamento do carro do Daniel. Sim, ele nunca me contou, mas eu soube. Fui fiador dele sem que ele soubesse que eu sabia. Agora já não sou mais. Fui retirando meus fios do sistema como quem desliga uma bomba por dentro, fio por fio. Eles ainda riam, ainda postavam, ainda celebravam. Mas a base sob os pés deles já começava a ceder, e nenhum deles sabia. No sábado, véspera do retorno deles do cruzeiro, fui à rodoviária. Comprei 2 passagens só de ida. Uma para Porto Alegre, outra para Foz do Iguaçu. Só para ver a reação da atendente. Ela perguntou qual eu levaria. Eu respondi: ainda estou decidindo de onde quero sumir primeiro. Ela riu sem entender o que aquele velho estava falando. Eu também sorri, porque essa era a parte mais libertadora. Eles achavam que eu era previsível. Mas agora, eu era o erro no cálculo. Na volta para casa, passei no mercado. Comprei pão, queijo, uma garrafa de vinho barato e um pacote de biscoito que minha esposa gostava. Naquele sábado, montei uma mesa na varanda. Só para mim. Coloquei a pasta vermelha do lado do prato como companhia. Brindei em silêncio, olhando o céu noturno. Um céu que não me devia nada, mas também nunca me traiu. Eles estavam no mar, dormindo em lençóis caros. E eu estava em paz, porque estava me preparando. Quando eles voltassem, eu já teria desaparecido. Mas não do mundo, apenas da narrativa deles. E isso era mais poderoso do que qualquer grito. Eles voltaram do cruzeiro numa quarta-feira à tarde. Eu sabia o horário exato porque acompanhei o status do navio pelo site da empresa. Nome do navio, localização ao vivo, hora prevista de desembarque. Cuidado é diferente de obsessão. Eu apenas queria estar à frente. Sempre estive. Eles é que nunca perceberam. Naquela manhã eu já não estava mais em casa. A noite anterior foi minha última ali. Dormi pouco, não por nervosismo, mas por atenção. Cada detalhe precisava estar no lugar certo. Coloquei as roupas essenciais numa mochila discreta. Os documentos já estavam organizados na pasta vermelha. Levei só o necessário, o que cabia no peito e nos bolsos. O resto, deixei para trás. Não porque era descartável, mas porque era inútil onde eu estava indo. Antes de sair, andei pela casa em silêncio. Toquei os batentes das portas, como se me despedisse de cômodos que me viram envelhecer. A sala, onde tirei tantos cochilos ouvindo a risada dos netos. A cozinha,
onde preparei as sopas preferidas deles nas noites frias. O quarto, onde dormi sozinho por anos desde que a vida me fez viúvo. Cada canto da casa carregava o eco de algo que já não existia mais. Peguei a chave reserva da casa, coloquei num envelope e escrevi em letras grandes: para quando sentirem falta. Deixei o envelope sobre a mesa da cozinha, do lado de uma foto de família antiga, ainda em moldura. Uma em que todos sorriam sem dívidas emocionais nem pedidos ocultos. Uma mentira bonita, a única que eu ainda tolerava guardar. Saí sem olhar para trás. A primeira parada foi no banco. Fiz um saque parcial da conta secundária e deixei o restante sob um aviso pré-programado. Qualquer tentativa de acesso externo sem minha senha pessoal seria bloqueada e notificada. Aprendi isso com o tempo. Dinheiro não é proteção, mas pode ser alarme. De lá, fui direto para a rodoviária. Peguei o ônibus das 8h50 rumo a uma cidadezinha no interior de Minas, onde um velho amigo de quartel, desses que a gente só fala uma vez por ano, tinha uma pequena pousada e me devia um favor silencioso. Não avisei que estava indo. Não fiz reservas. Sabia que ele não me perguntaria nada quando eu chegasse. Militares se reconhecem no silêncio. Cheguei lá por volta das 18 horas, e ele me recebeu com um aceno breve. Sem perguntas. Só me entregou uma chave e disse: o chalé do fundo está vazio. Assenti, agradeci e fui direto para o quarto. Rústico, limpo, cheiro de madeira e folhas secas. Do jeito que eu gosto. Longe o suficiente de tudo que pudesse me alcançar. Perto o bastante de mim mesmo. Nos 2 primeiros dias, o celular ficou desligado. Eu só o religava por 10 minutos pela manhã para verificar qualquer movimentação anormal. Nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Eles ainda não tinham percebido. Ainda estavam ocupados organizando as malas, postando as últimas fotos, curtindo os comentários elogiosos sobre a viagem em família perfeita. Mas eu sabia que era questão de tempo. No 4º dia de silêncio, finalmente veio a primeira notificação. 2 chamadas não atendidas da minha filha. Depois, uma mensagem. Pai, está tudo bem? Voltamos ontem. A gente quer passar aí. Não respondi. No dia seguinte. Pai, o senhor viu a mensagem? A gente vai passar no fim da tarde. Mais tarde, uma chamada do Daniel. Ignorada. Depois, uma tentativa de videochamada. Silenciei. Aos poucos o desespero começava a dar as caras. Eu imaginava a cena. Eles chegando em casa, chamando meu nome, encontrando tudo limpo, intacto, mas vazio. A chave sumida do gancho da entrada. As roupas do armário levadas. O telefone fixo fora do gancho. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Apenas ausência. Foi no 6º dia que recebi a mensagem que eu sabia que viria. Pai, por favor, me responde. Estamos preocupados. Mas ali já não era preocupação. Era medo. Medo de que o pilar invisível da família tivesse mesmo ido embora. E medo do que isso significava para o castelo que construíram em cima da minha generosidade. Naquela mesma noite, abri o celular por 20 minutos, apenas para ver. Vi que minha filha havia feito uma postagem no grupo da família. Uma foto antiga nossa com a legenda: alguém viu meu pai? Por favor, qualquer informação. Nos comentários, gente perguntando o que houve. Ela respondeu: ele sumiu, sem aviso, e não sabemos por quê. Eu soube que ali o jogo havia virado. Não porque queriam saber como eu estava, mas porque finalmente perceberam que o silêncio que eu carregava não era mais paciência, era estratégia. E que desaparecer de um papel que te colocam à força é o único tipo de renascimento que um homem velho ainda tem o direito de fazer. Continuei meus dias no chalé com calma. Acordava cedo. Fazia caminhada. Escrevia num caderno que comprei no mercadinho da cidade. Nele, registrei tudo. Desde o primeiro pedido de cancele a viagem, até o último print da postagem deles no navio. Um arquivo de memória. Não para a justiça, para a firmeza. Para que se um dia eu esquecesse por compaixão, a escrita me lembrasse por coerência. Eles ainda não sabiam. Mas tudo já tinha mudado. Porque quem é excluído em silêncio, aprende a desaparecer da mesma forma. Só que com um detalhe: quem desaparece sabendo o que faz, deixa rastros invisíveis que cobram mais do que palavras jamais cobrariam. E eu deixaria os meus.
Na hora certa. Do jeito certo. Sem precisar dizer uma única palavra. O que eles ainda não tinham entendido, e talvez ainda demorassem para entender, era que não se some uma peça de sustentação da estrutura, sem que tudo, aos poucos, comece a rachar. Eu não fui embora por raiva. Fui embora porque, quando um homem passa a ser visto apenas como uma função, a única coisa digna que lhe resta fazer é deixar de funcionar. Na manhã do 7º dia, eu já estava há uma semana sem responder. O celular permanecia desligado durante a maior parte do dia. Ligava apenas por 30 minutos, pela manhã, para checar mensagens, e depois desligava de novo. E naquele dia, havia mais de 10 chamadas perdidas, todas da minha filha, uma atrás da outra. Mensagens também, algumas curtas, secas, do tipo, preciso falar com você. Outras quase desabafos. Pai, tá tudo errado aqui. Me responde, por favor. Foi naquele mesmo dia que chegou a primeira notificação do banco. Tentativa de compra recusada no cartão adicional vinculado à minha conta. Um valor alto, em uma loja de departamento em São Paulo. 2 minutos depois, uma nova tentativa. E mais uma. O sistema bloqueou por segurança. E eu deixei bloqueado. Eu sabia que enquanto eu estava aqui, na tranquilidade de um chalé simples no meio de Minas Gerais, eles estavam em pânico. Mas não um pânico emocional do tipo, ele sumiu, estamos com medo que algo tenha acontecido. Era outro tipo de pânico. O financeiro. O funcional. O pilar desabando e levando junto o teto que abrigava o conforto. Poucas horas depois, vi no extrato eletrônico que um segundo cartão também havia sido recusado. Dessa vez, um cartão universitário que ainda estava no meu nome e que minha neta usava para emergências. Emergências que, nos últimos meses, incluíam delivery, roupa nova e assinatura de serviço de streaming. Nada contra. Eu só achava curioso que, para quem dizia que as contas estavam apertadas, ninguém parecia ter se apertado de verdade até agora. No fim da tarde, enquanto eu lia na varanda, escutando o canto baixo dos sabiás, chegou uma sequência de mensagens. Pai, precisamos falar com urgência. Aquele cartão não está passando mais. A gente precisa pagar o aluguel amanhã. Pai, a conta da escola do Lucas venceu. A gente vai perder o desconto. Por favor, fala comigo. O tom tinha mudado. Não havia mais emojis. Não havia mais bom dia com girassol. Era puro pedido e vazio. Mas o que me pegou de verdade foi a mensagem seguinte, enviada às 19h02 por Daniel. Cara, o que você está fazendo? Cara, não pai, não senhor, não o que houve. Era só isso. Cara, como se eu fosse um estorvo, um imprevisto, uma engrenagem emperrada no meio do sistema. Li aquilo sentado, de frente para o entardecer. O céu estava rosado, com nuvens alaranjadas escorrendo sobre o horizonte. Era bonito demais para dividir espaço com a voz de alguém que me via como obstáculo. Desliguei o celular e continuei olhando o céu. Lembrei da frase da minha mulher, dita há muitos anos. Você não precisa gritar para fazer alguém te ouvir, só precisa parar de responder. E foi isso que eu fiz. Nos 2 dias seguintes, as mensagens aumentaram em volume e intensidade. Agora, não era mais apenas minha filha e o genro. Começaram a vir mensagens da minha neta, da irmã da minha filha, de um conhecido da família. Seu Joaquim, está tudo bem? Onde o senhor está? O que aconteceu? Sua filha está desesperada. Desespero. A palavra, enfim, apareceu. Mas não era o desespero pela minha ausência emocional. Era pelo caos que minha ausência funcional estava causando. Sem mim, os cartões não passavam. As promessas ruíam. O castelo de areia que construíram com a certeza da minha conivência estava desmoronando com as primeiras ondas. Na noite de sábado, eu fui até a praça principal da cidadezinha. Comprei um pastel e uma garrafinha de refrigerante. Sentei num banco sozinho e fiquei observando as famílias passarem. Gente rindo, gente simples, crianças correndo com picolé na mão. Ninguém ali sabia meu nome. E pela primeira vez em muito tempo, isso me deu paz. Não ter sobrenome na cidade. Não ter função. Não ser o velho que ajuda. Fui só eu. Só Joaquim. E naquele banco da praça, recebi a última mensagem do dia. Pai, eu sei que você viu. A gente precisa resolver isso. Tá tudo fora do lugar. Se o senhor quiser sumir, tudo bem.
mas deixa a gente com um mínimo de estrutura. Sorri. Um sorriso sem dentes, sem alegria, mas cheio de ironia, porque ali, naquela mensagem, estava toda a essência do problema. Eles não queriam que eu voltasse. Eles queriam que eu deixasse algo. Que eu continuasse sendo presença, mesmo estando ausente. Dinheiro, CPF, limite. Mas não pessoa, não pai. E foi exatamente isso que eu recusei. Porque mais vale ser ausência total do que presença condicional. Eles estavam a bordo de uma vida construída em cima da ideia de que eu sempre estaria aqui, com a carteira aberta e a boca fechada. Agora, estavam à deriva, e sem saber nadar. E eu finalmente respirava. O domingo que começou para eles como o fim das férias, foi para mim apenas mais um dia silencioso, e isso o tornava precioso. Acordei às 6, como sempre. Tomei banho demorado, com a água morna do chuveiro elétrico da pousada. Vesti a mesma camisa que minha esposa costumava passar antes das missas de domingo. Sentei na varanda e assisti o dia nascer sem pressa. O sol ali, entre as árvores tortas da Serra Mineira, parecia menos exigente do que qualquer outro sol que eu já tenha conhecido. Era um domingo comum, mas não para eles. Às 9h20 da manhã, liguei o celular. 16 mensagens. 7 chamadas perdidas. 2 mensagens de áudio, que eu não escutei. Li apenas as últimas. Pai, estamos voltando agora. Passamos aí assim que chegarmos, tá? Pai, tá tudo certo. A gente chega no começo da tarde. Eu já sabia o que ia acontecer. Sabia que, ao descerem do carro, eles encontrariam tudo em silêncio. A porta trancada. Nenhuma luz acesa. Nenhum cheiro de café novo ou de roupa limpa recém-passada. Nenhum jornal sobre a mesa. Nenhum chinelo velho do lado da porta. E, principalmente, nenhum sinal de mim. Por volta de 13 horas, desliguei o celular. Eu não precisava ver o momento exato da chegada. Era uma escolha. O tipo de decisão que você toma não por orgulho, mas por sanidade. Porque às vezes, saber demais também adoece. E eu já tinha carregado por tempo demais o peso de saber onde terminava a linha e ainda assim continuar puxando. Horas depois, quando voltei a ligar o celular brevemente, encontrei o que já esperava. A enxurrada de notificações havia começado. Pai, o senhor tá onde? A porta tá trancada. A chave sumiu. A gente achou que o senhor ia estar aqui. Tem roupa faltando. O que aconteceu? O senhor saiu? A gente tá preocupado. Li tudo em silêncio, sentado numa espreguiçadeira de madeira, com um livro aberto no colo e uma caneca de café pela metade ao lado. O vento da tarde balançava as folhas da árvore da varanda como um sussurro de confirmação. Sim, eu tinha saído. Mas não apenas da casa. Tinha saído do roteiro que escreveram para mim sem me consultar. Da função de ajudante vitalício. Do papel de base silenciosa. Do lugar do "fica aí enquanto a gente vive". No meio das mensagens, uma foto me chamou a atenção. Era do portão da casa. Aquele mesmo que eu pintei no verão passado, com 2 demãos de tinta branca que descascaram antes do inverno. Na imagem, o portão está fechado. E do lado de fora, 2 malas grandes, uma mochila infantil com chaveiros pendurados, uma sacola de compras e 2 rostos visivelmente frustrados, minha filha e Daniel. Atrás, os netos, já impacientes. A legenda da foto. Chegamos. A casa tá trancada. Alguém sabe onde tá o meu pai? Os comentários começaram a aparecer logo depois. Ué, ele não sabia que vocês iam voltar hoje? Nossa, espero que não tenha acontecido nada com ele. Como assim ele não tá aí? Observei tudo com a calma de quem, pela primeira vez em muito tempo, não era o responsável por responder nada. Ninguém podia me acusar de violência. Ninguém podia me chamar de ingrato. Eu apenas não estava mais lá. E a ausência, agora, era um grito mais alto que qualquer briga. Às 18h44, recebi uma ligação com prefixo conhecido. Era da vizinha da frente, Dona Amália, aquela que sempre me oferecia bolo nas tardes de sábado. Toquei para ouvir o recado de voz. Seu Joaquim, tá tudo bem com o senhor? Sua filha tá aqui no portão faz horas, e parece que não consegue entrar. Ela me perguntou se eu sabia para onde o senhor foi, mas eu disse que não. E não disse mesmo porque não sei. Mas se tiver ouvindo isso, só quero saber se tá tudo certo. Sorri com ternura. Dona Amália
sempre foi a única da rua que tratava meu nome como nome, e não como função. Nunca fui o avô do Lucas, o pai da Mariana, ou o senhor que empresta ferramenta. Para ela, sempre fui só Joaquim. Só isso já bastava. No fim da noite, uma última mensagem chegou. Era da minha filha. Texto longo, parágrafo único. Emojis ausentes, palavras frias. Pai, o que aconteceu? O senhor sumiu. A gente voltou e parece que não tem mais nada aí. Cadê suas coisas? O senhor levou tudo? Não deixou nem um bilhete. A gente está sem saber o que fazer. As contas ainda vão vencer. E agora a gente precisa do senhor aqui. Por favor, fala alguma coisa. Explica. Não respondi. Não por crueldade, mas porque, enfim, entendi que não havia nada a ser explicado. A única explicação que restava era o próprio silêncio. Eles podiam gritar, pedir, protestar. Podiam bater palma no portão, mandar áudio, colocar recado no Facebook, ligar para vizinhos e até mesmo chamar a polícia, se quisessem. Mas a verdade era simples. Eu não devia mais estar lá. E não estava. Não por escolha de última hora, mas porque aquele era o fim de uma história onde o protagonista passou a vida acreditando que tinha voz, quando na verdade só tinha função. E agora, pela primeira vez, eu era só o que eu sempre quis ser. Alguém que foi embora por conta própria, antes de ser empurrado. Era estranho acordar sem estar na minha casa. Estranho, mas leve. Depois de tantos anos levantando e ouvindo os mesmos sons, o estalar da madeira velha do piso, o pingar teimoso da torneira da pia, o ruído abafado de algum vizinho. Ali, no chalé de madeira no alto da serra, tudo parecia suspenso. Nenhuma obrigação me chamava. Nenhum neto batia na porta. Nenhum pedido me aguardava do outro lado da parede. O silêncio não me pressionava, me libertava. E foi nesse silêncio que eu soube, pela primeira vez em anos, que o tempo havia virado de lado. A notícia chegou discretamente, como todas as coisas que realmente importam. Um e-mail automático do cartório onde, 2 meses antes, eu havia deixado registrada uma nova versão do meu testamento, já com todas as alterações válidas. O sistema me alertava que o documento havia sido consultado, com senha, por um dos herdeiros nomeados. Um nome que não era o da minha filha. Era o da entidade para a qual decidi destinar tudo. Um instituto beneficente que abriga idosos abandonados por suas famílias. O mesmo onde a irmã da minha esposa morou até falecer, quando ninguém mais da família a quis. Lá estava escrito: confirmação de leitura do testamento digital por parte da Instituição de Amparo Esperança Viva. Documento válido. Registro autenticado. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo. Não senti raiva, nem triunfo. Senti o que há de mais difícil de sentir depois de décadas tentando manter uma família unida. Alívio. A decisão de mudar o testamento não foi impulsiva, nem vingativa. Foi lógica. Depois de tudo, percebi que meu nome havia sido mantido na vida deles por conveniência, não por afeto. E um legado baseado em conveniência não é herança, é prisão. Era como se eu tivesse deixado aberta uma janela por onde todos passavam para pegar o que quisessem, sem nunca se importar em perguntar se eu ainda estava ali dentro. Minha filha não sabia ainda, mas sabia que descobriria logo. Ela não é do tipo que aceita o silêncio por muito tempo. Provavelmente já tinha consultado meu nome nos sistemas bancários. Já tinha tentado acessar o app do cartão. Já tinha ido atrás do contador antigo da família, procurando brechas. O desespero dos que perdem o acesso é mais barulhento do que o choro dos que perdem alguém. E o barulho veio mesmo. Na terça-feira, às 15h47, recebi uma mensagem. Pai, o Senhor mexeu no testamento? O Senhor tirou a gente de tudo? Era a primeira vez, desde o começo de tudo, que ela não escrevia: a gente está preocupado, ou a gente precisa do Senhor. Pela primeira vez, ela escrevia o que realmente importava para ela. Tudo. Ela não perguntava se eu estava bem. Não perguntava se eu estava vivo. Perguntava sobre bens, sobre papéis, sobre porcentagens. Eu não respondi. Ela continuou. O advogado do Daniel falou que está tudo no seu nome ainda, mas a parte que seria nossa foi redirecionada. Por quê? O senhor vai mesmo fazer isso? Sim. Era a resposta que ela jamais ouviria da minha boca,
mas que estava impressa, registrada, validada com firma reconhecida e 2 testemunhas. Ela tentou ligar. 2 vezes. Na terceira, mandou um áudio. Sua voz estava tremida, mas sem lágrimas. O tom não era de dor, era de cálculo. Pai, olha, a gente sabe que cometeu erros, mas o Senhor sabe como são as coisas, né? Às vezes a gente toma decisões que não são ideais, mas não é por mal. O Senhor é nosso pilar. Sempre foi. E a gente ama o Senhor. Mas mexer com herança, isso é pesado. Pilar. A palavra voltou. Como um fantasma. Como uma acusação disfarçada de elogio. Um pilar é algo que se usa, que se exige que fique parado, que aguente, que sustente. Um pilar não tem vontades, tem utilidade. Eu ouvi até o fim. Depois, apaguei o áudio. E então, pela primeira vez desde que desapareci, peguei o telefone e fiz uma ligação. Mas não foi para ela. Liguei para meu advogado. Disse apenas: faça valer. Se ela contestar, envie tudo. As mensagens, os comprovantes, o extrato do Pix, a reserva do cruzeiro, o histórico das compras. Ele respondeu com calma: entendido. Nenhuma cláusula pode ser quebrada sem sua assinatura. E o senhor não pretende assinar, certo? Certíssimo, respondi. Na manhã seguinte, outra mensagem. Então quer dizer que o senhor vai morrer deixando tudo para estranhos? Depois de tudo que a gente fez pelo Senhor? Depois de tudo que a gente fez pelo Senhor? Essa frase ficou ecoando na minha cabeça como um insulto em voz baixa. O que eles fizeram por mim? Cancelaram minha viagem, usaram meu dinheiro e me esconderam dos planos, me chamaram de cara no meio do desespero. Se isso era o tudo, então estava tudo explicado. O mais triste nem era a ganância, era o que ela revelava por trás. Eles nunca enxergaram minha presença como presença, só como preparo. Uma existência útil, mas não celebrada. Um pai que servia enquanto servia. E agora eu já não servia mais. Então decidi que se o legado tinha sido manchado, o nome não seria. E por isso deixei instruído: meu nome só constará em documentos de doação, testamento e causas silenciosas. Não haverá homenagens, não haverá flores em caixão cercado por lágrimas falsas. Haverá silêncio e paz, porque o que ela não sabia, e talvez nunca saiba, é que o maior legado que alguém pode deixar não é o que se herda, mas o que se escolhe negar. E eu havia negado o direito de continuar me apagando em nome de quem já tinha me apagado há muito tempo. Eles pensaram que eu havia cancelado a viagem. Pensaram que o valor transferido havia sido o fim da história. Pensaram que o velho que cedeu mais uma vez tinha feito como sempre. Engolido a frustração, dobrado os sonhos e guardado na gaveta junto das camisas que não cabem mais. Mas não. A verdade é que eu não cancelei Lake Tahoe. Eu apenas adiei. No dia seguinte à última mensagem da minha filha, aquela em que ela me acusava de morrer deixando tudo para estranhos, entrei no site da agência de turismo, usei o mesmo código da reserva antiga e cliquei em reagendar. Eles permitiam transferir a estadia para qualquer período dentro de um ano, e eu já tinha feito isso na semana em que mandei o Pix, como um instinto de proteção, porque parte de mim já sabia que eles iam me deixar de fora. Eu só não queria que Lake Tahoe também me deixasse. Escolhi uma data fria, de baixa temporada. Nada de turistas, nada de fotos com filtro, nada de família fingindo laços perfeitos. Só eu, só a neve. E o silêncio. Comprei a passagem com meu CPF, pagamento à vista, um assento de janela. Levei a pasta vermelha na mochila, junto com uma muda de roupa térmica, um casaco antigo e o livro que ainda não tinha terminado. Deixei um bilhete na pousada para o dono. Grato pela quietude. Quando quiser sumir também, sei onde te encontrar. O voo foi tranquilo. O pouso também. E quando saí do aeroporto e senti o ar frio de Tahoe tocando o rosto, algo dentro de mim se acalmou. Como se um círculo estivesse sendo fechado. Eu não tinha vindo aqui para fugir. Tinha vindo para resistir. O chalé era simples, mas inteiro. O quarto cheirava a madeira fresca, o aquecedor funcionava bem, e do lado de fora havia uma varanda com vista para o lago parcialmente congelado. Na cozinha deixaram uma garrafa de vinho local e um cartão. Para o Sr. Joaquim, bem-vindo. Aqui é sua casa. Era a primeira vez em muitos anos que alguém me dizia isso sem esperar nada em troca. No terceiro dia,
Acordei com neve acumulada nas janelas. Abri as cortinas e fiquei olhando os flocos caindo em silêncio, cobrindo tudo de branco como se apagassem o passado. Lembrei da vez que contei à minha filha que queria conhecer esse lugar. Ela tinha rido. Vai sozinho, pai. O senhor não acha que é coisa demais para sua idade? Pois é. Aqui estou. Sozinho. E inteiro. Na última noite preparei um jantar simples. Um prato quente, uma taça do vinho que eles deixaram e um pedaço de pão de fermentação natural que comprei num mercadinho escondido na vila. Acendi a lareira. Vesti o casaco grosso. Coloquei a moldura com a foto da minha esposa sobre a mesa. A mesma que me acompanhava desde a última vez que me chamaram de família. E então, brindei. Sozinho, em silêncio, mas com a alma em paz. Brindei não pela vitória, mas pelo fim do papel que me impuseram. Brindei por todas as vezes que me fiz ausente de mim mesmo para caber na vida dos outros. Brindei por cada sim que dei quando queria dizer não. Por cada favor que disfarcei de amor. Por cada ajuda que virou dívida. E principalmente por ter finalmente entendido que ser bom não significa ser eterno na vida de ninguém. Eles voltaram à rotina. Estão tentando se reorganizar. Vão sobreviver, como todo mundo. Vão dizer que o pai surtou, que ficou velho e amargo, que ninguém sabe o que deu nele. Mas eu sei o que me deu. Coragem. Coragem de existir para além do que esperam de mim. Coragem de ser um homem inteiro, mesmo que em silêncio. Coragem de viver, mesmo depois de ter sido descartado. De Tahoe, mandei apenas uma carta simples. Escrevi à mão. Enderecei para mim mesmo. No remetente, coloquei o nome dela. Só para garantir que ela veria. No conteúdo, uma única frase. Não se herda o que se abandona. Sem assinatura, sem data, sem saudade. E quando voltei do lago naquela tarde, havia neve acumulada no telhado, uma brisa fina entrando pela fresta da porta e uma xícara me esperando para o chá. Sentei na poltrona perto da lareira. Respirei fundo. E entendi, finalmente, o que era ter um lar. Não era uma casa cheia de vozes que só me chamam quando precisam. Não era uma sala com porta-retratos onde meu rosto é mantido por conveniência. Era esse lugar, essa paz, essa ausência deles que pela primeira vez não doía. Lake Tahoe nunca foi cancelado. Foi adiado, até que eu estivesse pronto para viver só para mim. E agora, enfim, eu estava.